Ontem nós mostramos aqui, o presidente Lula fez a provocação. E aí o Congresso vai fazer a sua parte no corte de gastos? Os deputados vão abrir mão das suas emendas impositivas no orçamento? O orçamento parlamentar também vai ser afetado pelo corte de gastos? O que virou a bandeira do presidente da Câmara, Arthur Lira, o que virou o grande objetivo de parlamentares levar ações via mandato com recurso do orçamento da União para as suas bases eleitorais, os seus municípios. Isso vai ter recuo diante de um corte que é cobrado do Executivo? Osmando tem a resposta. Olha, a gente só pode concluir que não há menor possibilidade ou muito difícil possibilidade de ceder por parte do parlamento brasileiro. Hoje, uma organização do próprio Senado, chamada Instituição Fiscal Independente, IFE, fez um alerta muito importante de que as emendas impositivas do orçamento, aquelas que o governo é obrigado a pagar, poderão crescer 51% nos próximos 2 anos, 25 e 26, caso a regra do cálculo não seja modificada. Nós temos acompanhado e visto o embate que está havendo entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal por conta de decisão do ministro Flávio Dino de que manda criar regras claras sobre as emendas impositivas, sobretudo por aquelas emendas PIX que são destinadas aos municípios e aos estados sem rotulação, sem determinação de projeto específico. Ninguém sabe onde aquele dinheiro será usado, porque, pela maneira como eles estão distribuindo, não há clareza quanto a quem destina e quanto a quem recebe. Pois bem, atualmente, o orçamento das emendas obrigatórias, as emendas impositivas, está em 33 bilhões de reais. Isso, se permanecendo como está, vai para 44 bilhões em 2025 e para 50 bilhões de reais em 2026. E toda essa dinheirama continuará sendo levada para os estados e para os municípios sem qualquer vinculação quanto ao tipo de gasto relacionado a um projeto específico. Se o Congresso tivesse adotado o mesmo critério que o governo adotou no arcabouço fiscal, as emendas impositivas chegariam em 2026 a no máximo 37,6 bilhões de reais, ao invés dos 50 bilhões que provavelmente deverá chegar, porque não há muita disposição dentro do Congresso de se alterar essa regra de cálculo, que como a regra não muda, o orçamento vai sempre crescendo num limite acima da inflação. Outro grave problema que foi denunciado agora, como as emendas impositivas chegam sem destinação, sem rotulação quanto ao projeto, elas passaram a ser colocadas fora das obras estruturantes. O que essas medidas impositivas eram claras a ponto de o governo ser obrigado a cumpri-las? É que a falácia, anteriormente, era de que esses valores eram para obras estruturantes nos estados e municípios. Veja bem, em 2023, de cada 10 reais destinados através desse mecanismo, apenas R$1 foi parar em obra estruturante. Então, nós vemos que a situação é gravíssima e que precisa ser feita alguma coisa, e só o Supremo Tribunal Federal poderá agir para impedir que essa desmantelada toda continue. Osmando traz realmente dados alarmantes. Você vê, não é para obra estruturante
é para aquela ação que o deputado, que o senador tem um interesse específico numa comunidade, numa localidade, numa base eleitoral. E, confirmada essa projeção, 51% de crescimento nos próximos 2 anos, a União pode entregar a chave do cofre, Ari, para o Congresso. Na verdade, o sequestro do orçamento do país já aconteceu. O que o governo federal está tentando fazer é dar um freio nisso, porque a fome insaciável de dinheiro para as emendas do Congresso fazia com que o governo Lula e qualquer outro governo que virá depois dele fique numa verdadeira camisa de força orçamentária, porque você tem as emendas que são de liberação obrigatória, aí você tem as emendas de bancada, as emendas PIX, que só vão mudar de nome, mas vão continuar com pouca rastreabilidade, pouca transparência. Então, o que o Supremo está tentando fazer é dar um freio, porque se isso não acontecer, e esse é o momento, é um trem ali sem controle. O governo Bolsonaro permitiu que as casas legislativas, mas sobretudo a Câmara, tomassem para si as decisões sobre como gastar o dinheiro do país. Essa é que é a verdade. E o Executivo terminou sendo um coadjuvante. Então, se esse freio não for dado agora, mas de maneira efetiva mesmo, inclusive levando em consideração essas informações que o Osmando trouxe, por exemplo, a situação só vai piorar. E aí, qual é o problema para concluir, para finalizar? Não é só o sequestro do orçamento, não é só o gasto que é muito, é que ele não tem qualidade também. É que o gasto, além de descomunal e desproporcional, é um gasto ruim. Não tem planejamento. É só para politicagem, é só para irrigar cabo eleitoral, prefeito e vereador. Essa que é a verdade, a maior parte. Não dá para generalizar, né? Mas a maior parte. Não tem um planejamento para o país. E aí, quando você restringe a capacidade de investimento da União a valores que não correspondem à necessidade do povo, que não correspondem ao plano de governo, ao que é defendido por aquele que está no governo do país no momento, você inviabiliza o governo federal. E louva-se, até este momento, a coragem do ministro Flávio Dino de enfrentar essa situação via Supremo Tribunal Federal. É, de fato, uma situação alarmante que nós vamos acompanhar. Bom, vamos de notícia boa. O Brasil está livre do sarampo. Dia de